eu coloquei mais uma tarefa no Moodle hoje. Vocês viram lá? Essa tarefa ela vai para ser entregue, se for possível, né? Vocês conseguirem realizar até na quinta da semana que vem. Se vocês conseguirem resolver na aula da quinta que vem, eu resolvo ela para vocês. É um exercício baseado no assunto da aula de hoje, praticamente em cima do assunto da aula de hoje, tá? Nada difícil, não é simples, mas é bom exercitar. Tá legal? Qualquer dúvida, vocês me falam. Bem, então, com relação à aula, eu vou colocar aqui a apresentação. Chegou aí, né? Aquela frescurinha de sempre, né, gente? As animações, né? Você fica à toa em casa, você fica inventando moda. À toa nada, né? Fica sem outras coisas para fazer. Bem, gente, o assunto de hoje, eu já até adiantei ele na semana passada, pelo que eu me lembro, é esse aí. Ó. Vamos estudar o comportamento da célula básica, ou célula retificadora básica, com o diodo roda-livre. Vocês lembram que eu comentei? O que é o diodo roda-livre? O diodo roda-livre, também conhecido como freewheeling diode, tem outros nomes também, alguns chamam de diodo de recuperação, ou diodo de retorno, ou diodo flyback. Ele tem várias funções nos circuitos eletrônicos. No caso do retificador, ele tem uma função específica, mas ele é muito usado, por exemplo, em circuitos que têm relés, circuitos que têm transistores ou tiristores em cargas indutivas. Por quê? Nesses tipos de circuitos, que vocês vão ver, se já não viram, toda vez que você produz o chaveamento, quando a carga é indutiva, por exemplo, você tem um transistor em série com uma bobina, aí o transistor está trabalhando comutando, quer dizer, entrando em saturação e corte, com velocidades grandes. O que acontece? Como a carga é indutiva, costuma dar uns picos de tensão grande no circuito, em função do que estabelece a lei de Lenz, lembra? Quando você corta a corrente no indutor, ele gera uma força eletromotriz de valor muito grande. E quanto mais rápido você corta, quanto mais rápido esse corte, quer dizer, quanto menor é o tempo para cortar, né? É a mesma coisa, mais alta é essa tensão. Você pega, por exemplo, uma pilha, você já deve ter feito essa experiência, uma pilha, e pega uma bobina e liga em série com a pilha, e fica abrindo e fechando o circuitinho com a pilha. Você já deve ter notado que dá um foguinho, né? E é isso, né? Porque né, a bobina gera uma tensão extremamente alta que ioniza o ar na região entre o fio, né, os dois pontos do fio que estão abrindo, e ioniza o ar e ele se torna condutor durante o tempo e dá aquela faísquinha, né? Então, nos circuitos semicondutores, e até com relés também, que são eletromecânicos, isso acontece e pode queimar os componentes. No caso do relé, diminuir a vida útil do relé. E no caso do semicondutor, é queimar o semicondutor. É comum. Aí eles colocam um diodo em paralelo com a bobina, chamado diodo roda-livre, que quando a tensão sobe muito, como ele é polarizado ao contrário, e para aquela tensão, força eletromotriz que é produzida, ele é polarizado direto, ele fecha um curto na bobina momentaneamente e impede que a corrente caia a zero muito rápido, porque ela vai circular pelo diodo. Aí evita que seja gerada uma força eletromotriz muito grande e queima o circuito. Então, essa é a grande aplicação. Agora, em eletrônica de potência, nos certificadores, ele tem outra aplicação, que é o que nós vamos mostrar aqui agora. Só que antes de mostrar, porque a gente vai fazer uma análise detalhada,
Vamos deixar claro isso aqui, ó, esses conceitos aqui. Ó. O que é condução contínua, condução descontínua e condução crítica. Já falamos sobre isso, mas agora vamos focar nisso aí. Ó. Condução contínua, tratando-se de retificadores, é quando o retificador fica conduzindo o tempo todo, não fica nenhum intervalo sem corrente pela carga. Né? Então, por exemplo, o beta, que é o ângulo de extinção, for grande, maior que o período entre o momento que o tiristor dispara até o que ele corta, quer dizer, se disparar em alfa e disparar de novo em alfa no outro semiciclo, e se o beta for maior que esse próximo ponto no outro semiciclo, vai acontecer que não vai ter momento nenhum sem corrente na carga. Aí a gente chama de condição contínua. Descontínuo é o contrário, é quando a extinção ocorre antes do outro tiristor, ou antes do outro, não, antes do mesmo tiristor disparar de novo. Ou se for um retificador com mais diodo, por exemplo, o retificador trifásico, antes que o próximo tiristor dispara. Isto é, na condição descontínua, fica o intervalo de tempo sem corrente na carga. Isso pode acontecer em casos da indutância da carga ser pequena. Quando a indutância não é pequena, ou às vezes muito grande, a condição é sempre contínua. E quanto mais fases tiver o retificador, mais fácil é acontecer a condição contínua. Tá? Mais raro é a condição descontínua. Nós vamos mostrar isso para vocês, deixar isso bem assim, graficamente demonstrado quando estivermos estudando os retificadores trifásicos. E aqui também na aula de hoje dá para ter uma ideia. Condição crítica é quando o tiristor, que o beta, né, coincide com a hora exata que o tiristor seguinte ou próximo redispara. Então, beta é igual o ângulo da próxima condução, quer dizer, você dispara num ângulo, a partir daí aquele atraso do corte devido ao efeito da indutância, né, e a corrente demora a chegar no zero, quando ela chegar no zero, na hora que ele entra em condição de novo, vai chamar de crítica, né? É uma situação teórica, é difícil acontecer, né? Seria até uma coincidência, né, o tiristor disparar de novo na hora exata que a corrente chega no zero. É mais comum ser contínuo ou descontínuo. Em alguns retificadores é mais comum ser contínuo, e outros é mais difícil ser contínuo. Portanto, é mais comum ser descontínuo. Tá? Aí, com esse tipo de conceito, se vocês entenderem, se não entenderem, pode perguntar, que eu explico de outra forma. Tá tranquilo? Então, estamos aqui ó, com aquele circuito velho conhecido nosso, que é a célula retificadora básica. Lembre bem, uma fonte, um dispositivo de chaveamento e uma carga RLE. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o diodo roda livre aí. Ó. O diodo roda livre ele é ligado em paralelo com a carga, sempre em paralelo com a carga, e polarizado reversamente com a tensão da carga. Senão ele entra em condução e fecha um curto-circuito. Como a tensão da carga em termos é positivo em cima e negativo embaixo, exceto naquele intervalo de tempo, né, que ela conduziria no semiciclo, que o tiristor, o diodo conduziria no semiciclo negativo, que às vezes não acontece, depende da natureza da carga, da indutância da carga, né, mas o diodo roda livre, ele fica normalmente polarizado reversamente. Ele só vai entrar em condução se inverter a tensão da carga, tá certo? Então, veja bem, está aqui os dois planos cartesianos, que a gente já tem utilizado para mostrar o funcionamento, e a gente tem o seguinte, até ômega t igual a π, isto é, até esse ponto aqui ó, que eu coloquei a seta, nada muda em relação à situação de não ter o diodo, já que o diodo está polarizado reversamente, ele não entra, ele não existe. O tiristor pode entrar em condução em qualquer momento de zero a π, dependendo, é claro, do E, né, que já estudamos isso, e vimos a influência do E
lembra do alfa 1, do alfa 2, né? Então, desde que o tiristor dispare, ele liga o potencial positivo da fonte, porque ele só vai disparar quando o anodo dele for positivo, então ele vai pegar o positivo da fonte e ligar aqui, e o negativo da fonte já está aqui, então fica positivo em cima e negativo embaixo. Aí o diodo está fora, o diodo roda livre está fora, ele não entra. É como se ele não existisse. Só que, como a carga indutiva, vocês já viram que existe a possibilidade, dependendo do valor do beta, de a condução do tiristor extrapolar o ângulo π, né? E essa onda aqui está dizendo isso aqui, a corrente está variando, está subindo, depois está chega no pico, né, que a gente chama de colapso, né? A partir daí ela não aumenta mais, porque o valor da tensão somada E mais R mais a tensão no indutor é menor, quer dizer, nesse ponto é igual ao valor da fonte, depois se torna menor, quer dizer, a partir daí, o indutor passa a devolver energia, e vocês lembram que isso vai acontecendo até chegar no beta cá na frente, não é isso que acontece? Bem, só que, olhando a forma de onda na carga, né, nós estamos entrando no semicírculo negativo aqui. Aí eu fico com o negativo em cima e o positivo embaixo. Quer dizer, eu vou polarizar diretamente o diodo. A tensão reversa, ou com polaridade invertida na carga, polariza diretamente o diodo. Qualquer diodo polarizou diretamente, ele entra em condução. E considerando um diodo ideal, quando ele entra em condução, ele pode ser entendido como sendo um curto-circuito. Quer dizer, ele pega esse potencial daqui, ó, e transporta ele para cá. Ele liga a tensão da fonte aos terminais do tiristor. E a partir daquele momento, né, a partir de π, a tensão é negativa, quer dizer, aqui é negativo, embaixo é positivo, logo o cátodo fica positivo em relação ao anodo, ou o anodo fica negativo em relação ao cátodo, já que a gente sempre fala do anodo em relação ao cátodo, né, é mais comum falar dessa forma, e sempre o anodo em relação ao cátodo. Aí a polarização reversa do dispositivo aqui, do tiristor no caso, faz com que ele corte instantaneamente. Aí, pimba, né? Cortou o tiristor. Cortou o tiristor, a fonte alternada, a tiristor e qualquer coisa que tiver antes aí desaparece e fica somente essa malha ativa no circuito. Por essa malha ativa, a gente vai verificar que vai haver a circulação de uma corrente aqui, ó. Porque o diodo está polarizado diretamente, ele vai conduzir. O indutor está com energia armazenada, portanto, ele mantém a polarização direta do diodo. Ele garante, quando sai o tiristor, que o diodo fica polarizado. É a lei de Lenz. Enquanto tiver energia no indutor, ele vai gerar uma força contra-eletromotriz que tende a manter o fluxo, ou evitar que o fluxo magnético vá para zero instantaneamente. É o que acontece nos circuitos com que eu mencionei aqui, que tem o diodo roda livre, né? Lá no circuito transistorizado, nos relés e tal. Né? Aqui acontece a mesma coisa, mas dá a impressão que é de uma forma diferente, né? Mas é a mesma coisa. O diodo evita que a tensão ou que o campo magnético da bobina escoa instantaneamente, né? Aí o que vai acontecer em termos de circuito aqui do retificador? Observe o seguinte, ó. Eu coloquei essa linha tracejada aqui para mostrar que, se não houvesse o diodo rodar livre, o circuito estaria funcionando normal como um circuito retificador, com uma célula retificadora básica normal, e a corrente fluiria normalmente pela malha do tiristor, né? Até chegar nesse ponto aqui, ó, que é aquele beta que nós já conhecemos, que é o beta lá do Push-Loss. Só que agora mudou. Agora não vai haver uma corrente circulando aqui por fora mais. Por quê? Porque desfez o circuito. Aí vai ter uma outra corrente, é essa aí, a gente chama essa corrente de IO, corrente de saída, né? Iolinha exponencial. Por quê? Porque ela é produzida pelo conjunto dessa bateria e da força eletromotriz
conjugadas, né, e limitada pelo valor do R. É uma corrente que tem não mais aquele formato do ábaco de Puchilovsky, que é característico daquela equação que nós mostramos para vocês, relativa ao caso do Puchilovsky, que agora não existe mais porque a malha desfez. Existe uma outra situação. Essa outra situação é um circuito que a gente chama de circuito indutivo, ou circuito ressonante, que é um circuito que vai fazer com que a corrente varie ou diminua, ou vai diminuindo, né, exponencialmente, né? Se formos fazer uma análise aqui matemática, nós vamos chegar à conclusão que a corrente ela diminui exponencialmente. Toda vez que você tiver um indutor carregado e fecha um curto-circuito nos terminais dele, ele vai descarregar exponencialmente, né? Aquela expressão exponencial que vocês já estudaram lá em circuitos elétricos. Não importa se tem uma fonte de tensão contínua e séria, com ela ou sem ela, a forma de corrente é exponencial. Aí vai atrasar, observe, o momento que o tiristor, ou que a corrente, tiristor não, que a corrente que vai circular devido à tensão no indutor chegue no zero. Quer dizer, vai demorar a esvainecer ou descarregar o indutor em relação ao que aconteceria antes. Porque agora o circuito é controlado, ou a descarga do indutor é controlado por outros parâmetros, né? Vai depender agora exclusivamente da constante de tempo indutiva, do tal, você lembra do tal do circuito indutivo, que é igual à relação entre a indutância e o resistor? Então, é uma nova situação que estabelece a velocidade do fluxo de corrente nessa malha. E a função é exponencial. Se a indutância for muito grande, ou o R for muito pequeno, ou os dois, né? Indutância grande, o R pequeno, isto é, se a constante de tempo muito grande, essa corrente pode demorar muito a chegar no zero. Ou se ela for pequena, ela pode chegar no zero muito rápido, entendeu? Depende da constante de tempo do circuito. Normalmente, o indutor é grande e o R é pequeno. Por quê? Porque nos circuitos que têm carga indutiva, por exemplo, no caso de um motorzinho, motor de corrente contínua, o R é só a resistência do fio e o L é a indutância de uma bobina, que tem muitos enrolamentos. Então, normalmente, em circuitos indutivos, esse prolongamento aqui é bastante acentuado. Tem circuito que ele acentua tanto que ele chega cá na frente, até o momento do tiristor disparar, que é o caso da condução crítica ou, mais comumente, a contínua, tá certo? Bem, então, o que que vai acontecer? Nesse exemplo aqui, a corrente chegou no zero nesse ponto. Se ela chegou no zero nesse ponto, significa que nesse ponto não tem energia mais no indutor. Se não tem mais energia no indutor, o que que vai produzir corrente? O que estava mantendo a polarização direta do diodo? Era a tensão no indutor. Por quê? Porque se a gente observar essa fonte aqui, ó, sozinha, ela age no sentido de polarizar reversamente o diodo, que é o negativo vai para o anodo. Então, essa fonte aqui, ó, favorece a condução do diodo. O que favorece a condução do diodo é a tensão eletromotriz reversa produzida no indutor, né, que está querendo garantir a corrente enquanto tiver fluxo magnético. A realidade é que em cima estava negativo e aqui embaixo positivo, né? Essa tensão S estava em série subtrativa com essa. E a resultante de série subtrativa é a maior menos a menor, que no caso é a do indutor menos o E. Mas só que agora o indutor não tem fluxo mais. Então ele não gera tensão, não há como. Ele não está ali mais produzindo um efeito físico, que é manter a corrente no circuito. Aí o diodo corta. Se o diodo corta, vai acontecer lá na carga o que normalmente acontece. Não há corrente passando nessa malha, não há tensão no indutor mais, portanto, também não há corrente no resistor, né? Não é isso? Só vai aparecer entre esses dois terminais aqui o E, porque não tem tensão no indutor, no resistor nem no indutor. Então, a tensão fica sendo E. É exatamente a mesma tensão que existiria
não, no caso de não ter nenhum diodo aqui, que é o caso da célula retificadora normal, e quando o tiristor cortasse, que a gente já estudou desde a primeira aula. Então, finalizando a análise, nós temos aqui, eu vou pôr as ondas aqui, que com elas no lugar eu explico melhor. Veja bem. Como eu disse, de 0 graus até π, o comportamento do circuito é o da célula retificadora básica, né? E pelo que o gráfico está sugerindo aqui, ó, o ângulo de disparo é esse aqui, ó, o alfa. Até aquele momento, o tiristor estava cortado, né? Se ele estava cortado e o diodal livre ainda não entrou, a tensão VO é o E, como sempre acontece, vocês já estão acostumados a ver. Aí o tiristor dispara a tensão na saída, na azul aqui, a tensão na saída, dá um pulo e adquire ou assume o valor instantâneo da fonte. E vai ficar assim enquanto o tiristor estiver conduzindo, né? Então vai ficar essa senoide aí, ó, esse pedaço de senoide aí. Aí quando chegou em π, ou logo depois do π, né, no instante imediatamente após o π, quando você pode entender que a polarização negativa ou reversa do diodo é suficiente para vencer a barreira de potencial dele, e se considerar ideal, pode se considerar isso igual a zero, ele entra em condução, se transforma num curto, o circuito, a tensão é zero, né? Certo? Então a tensão na saída fica sendo zero. É como se você tivesse colocado um fio aqui e vai fazer a tensão na saída ser zero. Até aqui, onde que eu pus a seta. Aí, pela onda aqui, ó, essa linha tracejada aqui, ó, eu vi que aqui a corrente chegou no zero porque escoou a energia do indutor. Aí cortou o diodo, roda livre. Aí a tensão na saída voltou a ser E. Ela sobe para o E e vai ser E até disparar de novo, o que vai acontecer nesse ponto aqui, que seria o alfa do circuito, né? É o alfa desse semiciclo, que é o mesmo do anterior, que é o mesmo dos outros semiciclos todos, né? Tá certo? O que mudou aí em relação à situação sem o diodo roda livre é que agora eu não tenho mais a parte negativa na tensão da carga. Ela ficaria negativa se não houvesse o diodo roda livre até esse momento onde eu pus a seta aqui, ó, referenciei aqui, ó, que seria o beta, que que já estudamos antes, já mostramos várias vezes, vocês já calcularam, que seria esse beta aqui, ó, o beta, esse beta aqui, ó. Só que agora, em função da existência do diodo roda livre, a situação mudou, né? Você não tem mais essa parte negativa. Então, o valor médio fica alterado. Antes, o valor médio era a soma das áreas positivas, né, menos as áreas negativas de uma determinada onda, não é isso? É a média, né? A média dos valores. O que é positivo entra como positivo, o negativo entra como negativo na soma algébrica dos valores instantâneos. Então, não tem mais valor negativo, fica só o valor positivo. Se o valor médio era a área superior, quer dizer, a área acima do eixo menos a área de baixo, e não tem área de baixo mais, o valor médio vai aumentar, porque não tem a parte negativa, né? Então, o diodo roda livre, o primeiro efeito, digamos, mais claro de se ver, é que ele cortou a parte negativa da onda. O outro, que é também fácil de ver, é que ele torna a forma de onda de corrente mais plana. Eu forçadamente coloquei aqui uma situação que ela não é muito plana para a gente identificar os momentos, né? Fica mais fácil mostrar, mas na prática ela se torna mais plana. Por quê? Porque na prática essa curva aqui, ó, ela não vai decrescer normalmente tão rápido. Ela pode, conforme eu disse, decrescer tão lento, de tal forma que quando chegar cá na frente, o diodo roda livre ainda não cortou. Por quê? Porque a corrente não chegou no zero, não deu tempo. O circuito é muito indutivo, então não dá tempo. Aí o tiristor dispara de novo.
tá certo? Só que ele vai disparar e ligar a tensão positiva no catodo do diodo livre e corta o diodo livre. Aí ele volta a carregar, né, o circuito da malha de fora, né, volta na mesma situação inicial. Em resumo, né, daí para frente, eu passo a ter uma onda que ela fica muito plana até no final. É claro que na primeira situação, né, que aqui, ó, que acontece aqui, eu tenho uma onda que começa do zero, de corrente que começa no zero, e viria, digamos, até aqui onde eu pus a seta, por exemplo. Só que no próximo disparo ela já não começa no zero, mas ela começa onde que está a seta, por exemplo. Logo no terceiro disparo ela ficaria mais alta um pouquinho, e assim sucessivamente até ela ficar estabilizada, numa forma de onda assim, com mínima ondulação. E dependendo da situação, eu posso considerar que a forma de onda de corrente é plana. Na maioria dos casos é plana. Quando o retificador é monofásico, e de meia onda como esse, ela tende a não ser muito plana, mas é bastante plana. No caso dos retificadores polifásicos, que os intervalos são menores, né? Porque aqui o intervalo entre uma comutação e outra, entre um disparo e outra, é 360 graus, né? É o mesmo ponto em dois ciclos consecutivos. Então, é um período grande e esse período grande dá para ter a corrente diminuir um pouquinho, não ser tão plana, mas quando o retificador, por exemplo, é trifásico, de meia onda, que é o pior trifásico que tem, esse intervalo, em vez de ser 360 graus, é um terço de 360, que é 120. Aí o indutor perde muito menos energia, o mesmo indutor, muito menos energia, e a corrente fica mais plana. Se for um trifásico de onda completa, que é 60 graus, cara, né, fica menos, com menos tempo para fluir e descarregar o indutor, quer dizer, mais plano ainda. Então, na prática, quando as pessoas projetam esse tipo de circuito, eles consideram conveniente, em termos matemáticos, né, e para facilitar o projeto, considerar que a corrente é uma linha reta, paralela ao eixo do tempo. Quer dizer, o diodo roda livre, ele reduz a ondulação da onda bastante e mantém o valor médio alto. Tem situação que não é importante o ganho em termos de aumentar o valor médio, mas é importante em termos de garantir que a corrente fica constante, contínua. Porque um retificador é muito importante, além da polaridade definida, é óbvio, é ter uma corrente contínua constante. O que normalmente a gente não consegue quando os retificadores são com um diodo, dois diodos, é monofásico, né? E por isso que a gente usa filtro. Mas quando você está trabalhando com retificador de potência, com fonte de alta corrente, né, os filtros ficam muito onerosos, né, e às vezes com pouco rendimento. Aí você usa uma configuração de circuito que você ganha no projeto ou às vezes na não utilização da filtragem, tá certo? Então, para fechar, o diodo roda livre, ele facilita ou ele favorece numa situação, produzindo dois ganhos. Uma conforme eu disse, é de reduzir, às vezes pouco, mas reduz o valor médio, porque retira uma parte negativa da onda. E outra que torna a corrente mais plana, que é a maior vantagem dele. Tá certo? Vocês entenderam a jogada, gente? Tem alguma pergunta a fazer? Professor, eu tinha um pouquinho de dúvida com relação a essa curva, né, de corrente, mas o senhor me explicou já a questão de como é que ela descarrega, né, no Uhum. exponencial. Eu queria mais saber como é que a gente traçava ela, como que a gente estipulava os valores dela, porque a maioria dos exemplos que a gente está mexendo, a gente tá vendo as formas e tal, mas eu queria saber, por exemplo, qual que seria essa amplitude? O cálculo dela é do jeito que eu estou imaginando, simples ou Não, tem o um... cálculo é simples, né? Vamos seguir aqui que eu vou mostrar, tá? Sim, Como é que calcula. Mas até aí tá bem, né? Gente, eu desenhei em vermelho aqui, ó. Eu fiz a montagem aqui do gráfico aqui, ó.
da tensão no indutor, tá? Depois vocês podem até, se vocês quiserem, fazer a montagem dele. Por que que a tensão no indutor tem esse formato? Como que eu obtive essa onda aí? Do mesmo jeito que eu obtive, eu falei que poderíamos obter na primeira aula. Vocês lembram lá? Eu disse que quando o tiro-estouro estiver conduzindo, eu vou voltar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui, ó. Quando o tiro-estouro estiver conduzindo, tem que deixar, eu não preparei para explicar, então a onda azul, nessa posição a onda azul sai. Quando o tiro-estouro estiver conduzindo, né, ele é um curto, a tensão na saída, né, a corrente passa por aqui, e a tensão na saída é a soma da tensão no indutor, mais a tensão no resistor, mais a tensão no E, não é isso? E como ele está conduzindo, essa soma é igual à tensão da fonte alternada. Então, qualquer momento depois do disparo, eu somo a tensão no indutor, mais a tensão no resistor, mais o E o resultado é a senoide. Então, como que eu obtive a tensão no indutor? Eu peguei a senoide e subtraí a tensão no resistor e a tensão da bateria. Em qualquer momento eu posso fazer isso. Por quê? Porque enquanto a corrente está aumentando, eu fiz isso enquanto a corrente estava aumentando. A tensão no indutor era positiva, porque a corrente estava aumentando. Então, era mais em cima em relação à parte de baixo, no indutor. O resistor é sempre mais em cima e a parte de baixo, em relação à parte de baixo, e a fonte está aqui, né? A polaridade já está definida. Então, eu somo algebricamente os três valores, e vai dar o valor da fonte alternada. Ou então, eu pego a tensão alternada e subtrai a tensão do resistor e a tensão o e o resultado é a tensão no indutor, obviamente, né? Isso é algébrico. Por isso que deu essa forma de onda vermelha aí. Eu peguei momento por momento aqui, ó, peguei a senoide, abati, né, subtraí o valor E, que é essa altura aqui, subtraí também o valor instantâneo indicado por essa curva aqui, ó, e o eixo dela que está aqui. O resultado para cada ponto, por exemplo, nesse ponto é o comprimento que vai desse lugar onde está a seta aqui até lá em cima. Esse comprimento é exatamente essa altura vermelha nesse ponto aí. Fazendo ponto a ponto, observe, por exemplo, nesse cruzamento aqui, ó, a soma do E com o VR coincidiu com o valor da senoide. Por quê? Porque naquele instante a tensão no indutor é zero. Nesse instante aqui, ó, projetar ele aqui, ó, a tensão no indutor é zero, cara. Porque só tinha tensão no resistor e o E da bateria. A tensão nele é zero, certo? Não assuste com essa tensão. Tensão zero no indutor recorrente no circuito, né? Quando se torna de circuito indutivo, né, você pode ter instantes com corrente no circuito e sem tensão. Tensão e corrente são defasados no circuito indutivo. Bem, continuando aqui, ó, eu marquei a área, essa área, colori ela aí, ó, é a área que eu uso para calcular o valor médio, gente. Porque a área valor médio é a área sobre o período. Então, eu calculo a área, né? E a fórmula é a mesma para o caso de eu não ter o diodo roda livre. Só que quando não tem o diodo roda livre, o beta eu calculo, ou ele é estipulado, numa situação diferente. E nesse caso aqui, o beta é fixo. Aquele beta. O que é beta, assim, para mim? Beta é a hora que é corrente, é um instante que é corrente. Eu vou complicar aqui, se eu falar do jeito que eu vou falar de outra forma, desculpe. Eu relaciono o beta com essa curva, com a curva de tensão, numa situação que o beta define a hora que o tiristor vai cortar. Mas nesse caso aqui, o tiristor cortou indiferente ao beta, cara. Ele vai cortar sempre aqui. A área chega no zero e ela fica zero a partir desse ponto aqui. Se não tivesse o diodo livre, seria mais na frente, num ponto que o beta definiria. Então, o beta aqui
é fixo, vamos chamar assim. Não esse beta que eu estou considerando aqui, o beta do Pushilowski. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão e para não confundir a cabeça de vocês. Então, quando eu usar uma fórmula, ou quando for deduzir a fórmula para calcular o valor médio, naquele lugar que tem o beta, que é a hora da transição da onda senoide para contínua, né? Eu não vou usar o beta do Pushilowski, né? Eu vou usar π, é constante. O corte aqui sempre vai acontecer no mesmo ponto, mas a fórmula é a mesma, desde que eu faça essa adaptação no valor do beta lá da fórmula, só isso. Então, para calcular o valor médio, o que é que eu faço? Eu vou integrar a função senoide de alfa, que está aqui, ó, que é esse mesmo ângulo daqui, de alfa até π, e não de alfa até beta. Lá na anterior, até integrava de alfa até beta, porque o beta é a hora que tinha transição, né? Que passava da onda senoidal para outra onda, que é a tensão contínua. Então, eu integro de alfa até beta e calculo essa área aqui, mas fica faltando a área do retângulo. A área do retângulo ela começa nesse ponto aqui, onde eu pus a seta, e vai até onde? Até o alfa, no outro semiciclo. Então, é desse ângulo aqui até 2π, né? mais alfa. Eu ponho 2π, mas você está vendo 4 aqui, mas o que eu fiz aqui é repetir a mesma situação que estava antes aqui. Então, seria, já que 2π está aqui e o alfa está aqui, seria desse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo daqui, no outro semiciclo. Então, ele começa nesse ponto aqui e vai até 2π, mas esse ângulo aqui que é o alfa, entendeu? Essa é a jogada. Então, esse ângulo aqui, ó, que é a questão, como é que eu determino ele? E nós vamos chamá-lo aqui agora de beta-linha, só para ter uma certa analogia com o beta anterior. Certo? O beta aqui, ó, ou beta-linha, não é o beta do Pushilowski, que eu vou usar o ábaco para calcular, não. Para eu calcular esse beta aqui, ó, é mais fácil calcular pelo seguinte: esse beta-linha aqui, né, ele é a soma do intervalo que vai desse ponto até esse aqui, ó, essa seta aqui está difícil, do zero até esse ponto aqui, então é uma constante, que é π, então ele vai de π até que ponto? Até esse ponto aqui, ó, que é o ponto que a exponencial chega no zero. Não se esqueça que o eixo da exponencial é o eixo amarelo. E esse intervalo de tempo aqui, que é o de escoamento da energia do indutor, ele pode ser calculado de duas formas. Tem uma maneira trabalhosa, é simples, mas trabalhosa, e uma maneira mais simples ainda e muito pouco trabalhosa. É que nós sabemos que em circuito reativo, se tiver um capacitor carregando ou descarregando, num circuito alimentado por fonte contínua, que é o caso aqui do diodo livre, porque o E associado, é claro, com a tensão do indutor, mas não é o caso, né? É uma exponencial. E nessa situação, a energia sempre vai escoar em 5RC. Na realidade, ela vai escoar num tempo infinito, né? Da mesma forma que um capacitor não se carrega totalmente, um indutor não se descarrega totalmente. Se deixar, se o circuito não abrir, fica a função exponencial, o tempo que ela chega no zero é infinito, mas na prática isso aqui pode ser perfeitamente adaptado, dizendo o seguinte: depois de um tempo igual a 5 vezes a constante de tempo, ele já terá reduzido tanto a corrente que eu posso considerar que ela é zero. E nesse caso, principalmente, porque assim que ela ficar muitíssimo baixa, o diodo corta, aí ela é zero mesmo. Só que nesse momento tem pouquíssima energia no indutor e não vai ter efeito nenhum de produzir força eletromotriz aí que poderia causar algum problema. Então, se eu estabelecer que ele começa a descarregar aqui e que esse intervalo que ela gasta para chegar no zero é 5RC, o que é 5RC? 5 tal. O que é tal? É L sobre R. É só pegar L sobre R e multiplicar por 5, eu calculo esse tempo aqui. É a maneira, assim, digamos, prática de calcular o tempo. Então, eu calculo o tempo. Que tempo? É definido aqui, ó,
eu estou dando um nome para ele aqui, só para não confundir. Eu estou usando essa letra grega aqui, ó, que é o delta minúsculo. Então, eu calculo o delta minúsculo da seguinte forma: pego 5 vezes a constante de tempo. Isto é 5 tau, ou 5L sobre R. É claro que eu vou calcular tempo, não se esqueça, eu estou calculando tempo. E no gráfico aqui eu tenho ângulo, eu tenho 2π, é só fazer uma regra de 3. Através da regra de 3 eu faço a conversão, né, do tempo tal não, tempo delta em segundo para delta em graus ou em radiano, que é o mais aconselhável, entendeu? Aí é só somar com o π, eu tenho o beta. E com o beta-linha, aliás. E com o beta-linha, na expressão lá, eu calculo a tensão média, tá certo? Com a tensão média, eu calculo a corrente. Aí, aquela pergunta que você me fez. Como é que eu calculo a corrente? Calculando a tensão e dividindo pela resistência. Só isso. Eu não vou usar uma expressão para calcular a corrente. Posso usar, mas se eu tenho a tensão média, basta dividir pelo resistor. Entendeu? Na realidade, não é dividir pelo resistor, né? É dividir pelo resistor se eu estiver considerando a tensão no resistor. É pegar a tensão média na saída, subtrair o E, né? No caso da carga ter o E, numa situação que é mais comum, não tem o E. Aí fica só o L e o R. Nada muda no funcionamento, só no cálculo. Porque aí, não tendo o E, fica sendo só a tensão sobre o R dividido pelo R. Tá certo? Por que que eu não preciso considerar a tensão no L? Porque eu estou falando em termos de tensão e corrente média. E tensão média no indutor é sempre nula, né? Porque tudo que ele obtém, ele devolve. A média é nula, entendeu? Como já fizemos e temos considerado. Então, gente, vamos mostrar como calcula esse valor médio aí. Isso aqui que eu estou colocando aqui é o que eu falei para vocês. Como eu já falei, eu vou deixar ele aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui para explicar. Essa aqui, que eu estou mostrando aqui, gente, é a fórmula complicada de calcular. Na nossa apostila está lá. Eu coloquei lá porque é nossa obrigação mostrar de onde as coisas vêm. E também, quando há uma possibilidade de a gente simplificar, a gente vai simplificar melhor. Então, veja bem, o valor beta' é dado pela soma do que eu falei. O π, eu mostrei por que o π, mas o delta minúsculo, tá certo? Esse é o beta', a hora que o diodo roda livre vai cortar. Bem, o valor de π mais o tempo de anulação da corrente a partir de π pode ser obtido pela expressão tal. É aqui que eu falei. O delta minúsculo é aquele intervalo de tempo ou ângulo relativo quando eu utilizo a exponencial de descarga do campo magnético, que é aquela fórmula que todos nós já conhecemos, ela aqui, ó. É a expressão exponencial genérica, né, de corrente que a gente usa. Toda vez que você quer calcular uma corrente que diminui exponencialmente, você usa essa expressão aqui, tá? É uma expressão aproximada, tá, gente? Por quê? Porque quando você faz o estudo do comportamento do circuito, fisicamente falando, a equação matemática que mais se aproxima daquele comportamento é essa aí. A gente observa que fisicamente aquele decrescimento da corrente é uma exponencial. E o gráfico dessa expressão matemática aqui é uma exponencial parecida e extremamente próxima, então eu posso utilizar. Tá? Normalmente a gente faz assim, você não cria, às vezes é muito complexo você deduzir, porque são muitas variáveis e ela é complicada. Aí você usa, por analogia, uma expressão que se aproxima muito, tá certo? Que é essa aqui. Né? Se você tiver querendo usar, fica a seu critério. Né? Como é que você usaria? Você está usando a corrente exponencial, a expressão exponencial daquela corrente, aquela curva, aquela linha tracejada que eu mostrei para vocês. Então, aquela linha está dizendo, aquela linha não, aquela linha é o gráfico dos valores instantâneos, ou a plotagem dessa equação de valores instantâneos da corrente aqui.
Quando a gente coloca aqui no lugar de ômega T vários valores, para cada valor eu obtenho um valor de corrente, eu monto aquele gráfico lá, tá certo? Tendo aqui esses elementos do circuito aqui, o E, o R, e vai por aí. O φ entra aqui, gente, porque tem indutância no circuito. Então, tem cosseno de φ que eu posso utilizar para calcular. Então, o efeito indutivo entra aqui. Indutor trabalha nesse sentido. E como que eu vou, como eu vou, ou você poderia, eu não vou fazer isso, porque eu não quero perder meu tempo. Como eu utilizaria essa expressão? Basta saber que essa corrente aqui, ela tem uma variável aqui, ó. Esse C que está aqui, chama de corrente inicial, é a corrente a partir do qual a exponencial começa a decrescer. Que se você olha lá atrás, eu vou voltar lá atrás, é essa corrente onde que eu pus a seta aqui, ó. Isto é o valor instantâneo da corrente naquela expressão do Puchilovsky em π. Então, eu pego aquela, se quiserem, volto a falar, eu não vou pedir para fazer isso, não. Se eu quiser fazer, eu pego a expressão do Puchilovsky, que a gente já viu mais de um mês atrás, né? E no lugar de ômega t, aqui está aqui nela, aqui, ó, e que está aqui também, eu coloco π. Aí, quando eu coloco o π, eu calculo um valor de corrente IO de t, que é o IC. Pego esse valor, coloco aqui no exponencial e calculo o valor instantâneo aqui para cada instante que eu quiser. Vê a mão de obra que dá. Não é melhor fazer dessa forma aqui, ó, forma prática, que eu já falei? É a melhor forma, cara. É o que eu sugiro a vocês fazerem. Está aqui, ó, cálculo prático. Esse ângulo aqui, esse intervalo, né, que expressa em um ângulo lá no gráfico, é simplesmente calculado dessa forma aqui, cara. Ele é igual a 5 tal. Ele é o intervalo equivalente a 5 tal, e tal é o valor da indutância sobre o valor da resistência, conforme eu falei. Então, com isso aqui, ó, pegando o L, dividindo pelo R e multiplicando por 5, eu tenho esse ângulo aqui, ó, tá certo? Aí eu somo com 180 graus, ou com π, né? E tenho beta-linha. Né? Só que vai dar o quê? Beta-linha em, em, em segundos. Para fazer a conversão, para ter o ângulo em radiano, uso essa regrinha de 3 aqui, ó. O 180 eu mantive, o tal está aqui, ó. Isso é só converter o tal em segundo, porque L sobre R é segundo, e estou fazendo a conversão, né? É tipo assim, 360 graus equivale ao período total da onda, 5 tal equivale a x. Calculo, dá isso aqui. Eu vou dar um exercício para vocês aí, com exercício vocês vão ver melhor isso aí. Bem, aí eu já tenho os elementos para calcular o valor médio, que é a expressão matemática da equação não, do funcionamento, que rege o funcionamento, é essa aqui, é a mesma que nós usamos lá, quando não tinha o diodo da livre, só que lá eu usava era o beta. Aqui eu estou usando é o beta-linha, né? Mas a explicação física é a mesma, é uma área de uma senoide que vai de alfa até π, no caso lá foi até beta, e uma área de uma tensão contínua que começou lá com o beta e foi até 2π mais alfa, só que aqui vai começar com beta-linha, porque de π até beta-linha fica zero, não é isso? E, como eu sei que essa expressão aqui resultou naquela expressão genérica, que é essa aqui, ó, que eu já deduzi para vocês, é só pegar a expressão genérica e no lugar onde tem beta, pôr beta-linha. Né? E com a vantagem, eu colocando no lugar do beta, esqueci de pôr aqui é beta-linha também, tá, gente? Eu esqueci, eu fiz isso hoje, esqueci. Então, aqui é beta-linha. Não esqueci, tá? Na apostila tem beta-linha, na apostila eu não esqueci, não. Então, olha aqui. O alfa, o alfa é alfa, é o ângulo que vai disparar o tiristor. O beta
Ah, tem um detalhe aqui, né? É que, desculpe aí, eu dormi no ponto aqui. Ó. Esse beta aqui, ó, a gente tem que interpretar a situação para não fazer errado. Na expressão, aquela expressão genérica que nos mostrou essa, que nos levou a essa expressão, esse aqui era o cosseno, é o último ponto da senoide que eu estava considerando. Eu, isso é resultado da integração de alfa até beta, só que agora eu não vou integrar de alfa até beta, eu vou integrar de alfa até π, então eu vou pôr π aqui, ó. Então, eu substituo aqui por π. O beta-linha continua, o mesmo raciocínio lá, tá certo? Não mudou, não. Então, aqui ó, eu vou pôr π. Se eu tenho π, eu já posso substituir aqui pelo cosseno de π, que eu já tenho dado, né? E π, o cosseno de π é -1, não é? Cosseno de π não é -1, então eu já posso colocar aqui, para ter uma expressão mais simples, o cosseno de -1. Então, vai ficar menos cosseno de -1, que é mais 1. Aí a expressão fica mais simples ainda. Aqui, ó. Esse cosseno de alfa aqui, que é -1, que, como ele está negativado, então fica -1, que fica mais 1, ao menos, ó, que é esse 1 que está aqui. Ó. O cosseno de alfa continua, por quê? Porque o alfa é variável. E o resto continua. Aí eu vou ter essa expressão aqui para calcular, se eu quiser calcular, o valor médio da tensão. E para calcular o valor médio da corrente, basta pegar o valor médio da tensão e dividir pelo estoque, que é o que eu fiz aqui. Ó. Essa expressão aqui, ó, eu simplesmente dividi isso aqui, ó, isso tudo, né, pelo R está aqui. Então, aqui tem direto a expressão da corrente média, tá certo? Estamos muito calados aí, gente. Que a aula terminou, né? Bem, gente, só para fechar o assunto aqui, ó. Até agora eu mostrei para vocês o funcionamento da célula retificadora básica usando a carga completa, né? O RLUE. Mas na prática é mais comum não ter o E, porque é só em situações, por exemplo, motor de corrente contínua, e carregamento de bateria, que você tem o E. Normalmente, 99% das cargas que existem são cargas indutivas com uma resistência baixa. Então, aquela célula simplifica. E eu coloquei um aqui, ó, só para a gente falar um pouquinho, no lugar do tiristor, eu coloquei um diodo e tirei o E, ficou uma situação bem típica, né? Olha a análise, como que ela vai simplificar. Eu vou colocar tudo aqui para ganhar tempo. O que eu fiz aqui? Ó? Eu desenhei, estou mostrando aqui o comportamento do circuito usando 3 períodos. Claro que o que acontece em cada período é a mesma coisa, não tem como ser diferente. Né? O que acontece no primeiro é igual ao que acontece no segundo, é igual ao que acontece no terceiro. Só que eu focalizei ou evidenciei em cada período uma situação diferente, para mostrar muitas coisas numa figura só. Por exemplo, no primeiro período, eu tenho aqui a forma de onda de corrente na carga, e como não tem o E, ela começa no zero, ela não começa lá no, ela sempre vai começar no zero, desculpe, né? Só que no gráfico ela é desenhada sobre o eixo. E como é diodo, o alfa é zero, cara. O diodo começa a conduzir aqui. Aí vai, e a transição com a entrada do diodo roda livre impide da mesma forma. Não importa a hora que ele começa a conduzir, né? E vai sempre parar de conduzir o diodo normal em π, porque a partir daí o diodo roda livre entra porque ficou polarizado diretamente e corta. Então, a forma de onda de corrente nessa malha desse circuito é essa aqui, ó. Ela sobe aqui, ó, seguindo aquela expressão do Puch-Lovis, que a gente já viu, e aqui fica sendo aquela exponencial. E chegou no zero aqui. Para calcular isso aqui, é exatamente a mesma coisa do caso de terra-fonte. Né? A tensão no indutor, que eu montei usando aquele mesmo raciocínio, tela aqui. Então, esse primeiro ciclo aqui, eu mostro 2 coisas, a corrente e a tensão no indutor. E a segunda aqui, ó, eu estou mostrando, essa área colorida aqui, ó, é a tensão na carga.
certo? É o VO. Começa na hora que o diodo entra em condução, que é zero, e para na hora que o diodo roda livre entra, que é π. Então, para calcular o valor médio de tensão na carga desse circuito, basta integrar a senoide de zero a π. Ou pega aquela expressão anterior lá e coloca onde tem alfa lá, coloca zero, entendeu? Alfa zero. Vocês vão ver cosseno de zero é quanto? É 1, né? Aí vai dar 2 e tal, vai simplificar a equação. Vai ficar exatamente a mesma forma de onda de um retificador comum com carga puramente resistiva. E o valor médio é só essa área porque não vai ter nada no negativo. E esse outro período aqui, ó, eu estou só mostrando, só evidenciando, estou colorindo, né? O que eu estou evidenciando é o que eu estou colorindo. Vai aparecer o semiciclo negativo aqui. Por quê? Porque está mostrando a tensão no diodo D aqui, não no roda livre. Por que que vai aparecer o semiciclo negativo aqui? Porque se o diodo roda livre conduz durante esse tempo todo, ele joga, ó, durante o tempo que ele conduz, ele joga o semiciclo negativo aqui. Durante o tempo que ele não conduz, se ele cortar antes, se ele cortar por aqui, ó, aqui não tem tensão, porque não tem ninguém conduzindo, e de qualquer forma, a tensão vai lá para o catodo do tiristor, para o catodo do diodo retificador, entendeu? Então, o semiciclo negativo aparece aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Aparece todo o semiciclo negativo. Se você colocar um osciloscópio aqui, ele vai indicar essa onda aqui. Se você colocar o osciloscópio na saída, ele vai indicar essa onda aqui, ó. E se você colocar o osciloscópio sobre o resistor, ele vai indicar essa onda aqui, ó. Tá certo? Beleza? Ficou fechado? Acho que acabou. Entendi, Oi, entendeu? entendi, professor. Ficou clara a questão da forma. Tá, então é a maneira assim que eu mostrei as coisas em gráficos diferentes, né? É meio bem simples, né, gente? Agora, vocês dão uma olhadinha lá no Moodle, por favor. Eu postei um exercício lá, vocês procurem resolver, tá, gente? Faça todo o possível e na aula que vem eu vou resolver junto. Se vocês resolverem bem resolvido, eu vou dar uma nota boa de incentivo para vocês nele, tá? Se não resolverem, não vão tem que saber por que que não resolveram para melhorar alguma coisa aí nesse sentido aí, tá certo? Show. Então, eu vou parar a gravação, me permita. Parei.